Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós estamos no segundo tópico da nossa lição. Jesus ora pelos seus discípulos. João capítulo 17, do verso 6 ao verso 19. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele ora falando 6 coisas importantes, tanto para a vida dos discípulos como para a nossa vida também. Primeiro, ele revelou o Pai a eles. A revelação de Cristo, a revelação de Deus por Cristo aos discípulos, ela passa também para todos aqueles que viriam crer depois dos discípulos, pelo trabalho dos discípulos. Então, ele não revelou somente para os discípulos. Essa revelação do Pai chegou até nós. João capítulo 17, versos 6 a 7 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então você vê, ele fala que ele manifestou, ou seja, ele revelou o Pai, o teu nome. A quem? A todos os homens que o Senhor Deus escolheu. Que o Senhor Deus enviou a ele para ser salvo. Então, esta revelação do Pai aos discípulos foram feitas também para nós, a todos os homens. Há 3 verdades importantes aqui. Primeiro, somente Jesus pode revelar o Pai. Nós só conhecemos a Deus através daquilo que Jesus falou a respeito do próprio Pai. Ou seja, ele revelou o próprio Pai. Segundo, somente para aqueles que Deus o enviou a revelar. Ou seja, ele não revelou para todos os homens, mas para todos aquele que o Senhor escolheu. Aquele que o Senhor deu a ele para ser revelado. E terceiro, somente para aqueles que recebem e guardam a palavra de Deus. Aqui ele diz: e eles têm guardado a tua palavra. Eles não somente ouviram, receberam, mas eles guardaram dentro do coração. O salmista diz no Salmo 119, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Segundo, ele transmitiu a palavra de Deus aos discípulos, a eles. No João capítulo 17, verso 8 e verso 14 diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, Cristo ele veio transmitir as palavras do Pai. Ele veio para falar verdadeiramente a respeito do Pai. E eles conheceram que Jesus veio diretamente do Pai e creram que o Pai o enviou. Então, nós vemos que Jesus ele transmitiu todo o conhecimento, toda a palavra de Deus ao coração do homem. Aquilo que o homem deveria ter necessidade de ouvir, aprender e guardar a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo e a respeito da salvação mediante a fé. Os discípulos receberam e creram no ensino de Jesus, reconhecendo-o como o Messias Salvador enviado por Deus. Terceiro, ele intercedeu pelos discípulos, ele intercedeu por eles. Como? João capítulo 17, verso 9 e 10. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, Jesus ele diz: eu rogo por eles. É por eles que eu rogo.
Mas ele não roga pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está em pecado, o mundo jaz no pecado, o mundo está morto nos seus delitos e pecados. Então Cristo ele roga por aqueles que o Senhor deu, por aquele que o Senhor escolheu para ouvir belas palavras de vida, palavras de salvação, palavras de Cristo Jesus, porque eles são do Senhor. Jesus morreu na cruz para garantir a salvação dos filhos de Deus, aqueles que creram nele. Jesus, o bom pastor, morreu para salvar as suas ovelhas. Ele não morreu para salvar o mundo, mas para salvar as ovelhas que eram dele, que o Pai escolheu para dar em nome de Jesus. Jesus faz 4 pedidos pelos seus discípulos. O primeiro pedido é pela unidade. Ele pede unidade para os seus discípulos. Isso está em João capítulo 17, verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então ele fala da unidade, nós sendo um em Cristo e um no Pai e no Espírito, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a Trindade. E são um só. E ele ora para que nós tenhamos esta mesma unidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Segundo pedido, ele pede para que a alegria seja completa na vida dos discípulos. João capítulo 17, verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, a minha alegria completa neles. Então o Senhor pede que a alegria do Senhor seja realmente a força dos seus discípulos. Terceiro, ele pede para que Deus os proteja do mal. João capítulo 17, verso 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus ele pede para que o Senhor os livre, os guarde, os proteja de todo o mal. E por último, ele pede para que os santifique. João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quarto, ele pede proteção. Ele os protege, com exceção de Judas. Ele pede proteção para todos os seus discípulos, mas para Judas não. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, João 17, 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então nós vemos aqui que a principal proteção de Jesus é a apostasia, o afastamento da palavra de Deus e de Deus, dos tropeços espirituais. Somente Judas, o filho da perdição, que se perdeu para que se cumprisse as Escrituras. Quem é de Jesus jamais se perderá. Então, queridos, ele pede proteção para os filhos dele, exceto aqueles que já estão perdidos, assim como Judas, que era o filho da perdição. Quinto, ele pede para santificar. Ele se santifica para os santificar. Ele pede santificação para os seus discípulos. É a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João 17, 19. Jesus foi santificado, isto é, separado deste mundo por Deus para realizar a obra da cruz, a salvação pela cruz. A santificação dos discípulos era a base para também ser separados para a missão de testemunhar no mundo. E para isso deveriam ser santificados em Cristo.
Então, ele se santifica para santificar os seus discípulos para uma missão. E que missão é essa? Sexto, ele os envia a uma missão. Que missão? João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo para morrer numa cruz, também eu os enviei. Mas nós não vamos morrer numa cruz, porque nós somos crucificados em Cristo. Ele carregou sobre ele os nossos pecados. Então, qual é a missão que nós somos enviados ao mundo? Depois de ter glorificado o Pai, cumprindo a sua missão, agora Jesus os envia para fazer discípulos no mundo. Somos enviados ao mundo para levar a mensagem de salvação pela fé em Jesus Cristo, o Evangelho do novo nascimento. Nós somos enviados a fazer discípulos. Em Mateus, em Marcos, você vai ver: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então nós somos enviados a levar a mensagem de salvação pela fé em Cristo Jesus, que é o Evangelho do novo nascimento. Queridos, o que nós aprendemos hoje? Que Jesus, ele ora pelos seus discípulos, ele revela o Pai a eles, ele transmite a palavra de Deus a eles, ele intercedeu por eles, ele os protege, com exceção de Judas, que era o filho da perdição. Ele se santifica para santificar os seus discípulos, e ele envia os seus discípulos para uma missão, que era pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Vamos orar? Senhor, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, porque Cristo nos comprou por um alto preço, o sangue derramado naquela cruz, para nos justificar de todo o pecado. Ele nos revelou a Ti, ó Pai. Ele se revelou a Ti como o Filho do Deus vivo, Salvador e Senhor de todos aqueles que nele crê. E nós cremos que Ele é o Teu Filho amado enviado a este mundo. Aplica esta palavra em cada coração, e que eles possam entender e compreender que somente por meio de Cristo Jesus somos salvos, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.